Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, dá um nó na cabeça de muito concurseiro: a aplicabilidade das normas constitucionais. É um tema clássico, né? E temido! A gente vai tentar desmistificar aquela classificação do professor José Afonso da Silva, sabe? Eficácia plena, contida e limitada. Perfeito. E para começar, a gente precisa ter uma base muito clara. Uma distinção que é, assim, a chave de tudo. E qual seria? A diferença entre eficácia jurídica e eficácia social. Pensa nelas como duas camadas de efeito que uma norma pode ter. Duas camadas, gostei. Ok, vamos para a primeira então. Eficácia jurídica. A eficácia jurídica é: todas as normas da Constituição têm, sem exceção, é o poder que elas possuem de invalidar qualquer lei, qualquer ato que seja contrário a elas. Ah, é a tal da supremacia da Constituição em ação. Exato. É um efeito de barreira, um escudo. Por isso que em prova às vezes aparece como eficácia negativa ou efeito paralisante. Ela paralisa o que é incompatível. Entendi. Então, essa primeira camada jurídica é como um guardião, que está sempre ali ativo para todas as normas. E a segunda camada, a social? Aí é que o jogo muda. A eficácia social é a capacidade da norma de fato, produzir efeitos concretos no mundo real, na vida das pessoas. É sair do papel. É sair do papel. É criar um direito que você pode ir lá e usar, entende? E o pulo do gato é esse. Nem toda norma constitucional tem essa eficácia social de forma imediata. E é essa diferença que cria a necessidade de classificar. E aí que entra o famoso mapa do JAS, o José Afonso da Silva. Ele basicamente olhou para a Constituição e organizou as normas em grupos, certo? Exatamente. Ele criou uma classificação com base na capacidade da norma de produzir esses efeitos sociais por si só, o que ele chamou de auto-aplicabilidade. E como fica essa organização? Ele dividiu em dois grandes grupos. O primeiro é o das normas autoaplicáveis, que são as que já produzem efeitos sociais sozinhas. Que já vem prontas. Isso, prontas. E dentro delas temos dois tipos: as de eficácia plena e as de eficácia contida. Já o segundo grupo é o das não autoaplicáveis. Que seria o terceiro tipo, então. O terceiro tipo, as normas de eficácia limitada. Certo. E antes de a gente detalhar cada uma, vamos logo tirar à frente uma pegadinha clássica de prova. Com certeza. Aquela que diz que as normas de eficácia limitada não têm eficácia nenhuma. Isso está errado, né? Completamente errado. É o erro mais comum. Elas podem não ter a eficácia social imediata, essa de transformar a realidade. Mas a jurídica, o tal do efeito paralisante, elas têm. Tem, e com força total. Elas já servem para invalidar leis contrárias e para orientar o legislador. É fundamental lembrar. Eficácia jurídica, todas têm. A discussão é sobre a social. Ótimo. Dúvida esclarecida. Vamos então analisar a primeira categoria. A pleníssima, a norma de eficácia plena. O que define ela? A plena é aquela que é autoaplicável, e sua aplicabilidade é direta, imediata e, a palavra-chave é essa, integral. Integral. O que isso significa na prática? Significa que o alcance dela não pode ser diminuído. Nenhuma lei pode vir depois e restringir o que ela diz. Ela já nasceu completa, fechada. Me dá um exemplo clássico de prova. O artigo 2º. A separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, são independentes e harmônicos. Ponto. Não tem como uma lei chegar e falar: vamos restringir um pouco a independência do judiciário. Não pode. É uma regra absoluta, então. É. Outro exemplo fortíssimo é o artigo 5º, inciso 3. A proibição da tortura. Não existe tortura em alguns casos. A aplicação é imediata e não admite nenhuma redução. E um exemplo mais do dia a dia, que a pessoa pode sentir na pele. O da gratuidade dos transportes para maiores de 65 anos. Artigo 230, parágrafo 2º. A pessoa faz 65 anos, pega a identidade, entra no ônibus e o direito dela está ali. Pronto. Ela não precisa esperar a prefeitura criar uma lei específica para isso. De jeito nenhum. A norma constitucional se basta. É direta, imediata, integral, plena. Ok, as plenas são o pacote completo, mas e quando a norma parece dar um direito,
mas já deixa uma portinha aberta para ele ser limitado. Aqui a coisa começa a complicar, né? Começa a ficar mais interessante. Aí a gente entra na segunda categoria, as normas de eficácia contida. Contida, o nome já dá uma pista. Exato. Elas também são auto-aplicáveis, ou seja, também têm aplicabilidade direta e imediata, igual às plenas. Você pode usar o direito assim que a Constituição entre em vigor. Mas tem um mas. Tem um mas. A aplicabilidade delas não é integral. A própria Constituição já avisa que o alcance daquela norma pode ser, no futuro, limitado, contido, restringido. É como se viesse com um asterisco, leia as letras miúdas. Perfeita analogia. É exatamente isso. E nas provas, elas podem ser chamadas de contíveis, restringíveis. E quem é que pode restringir? Quem escreve essas letras miúdas? Bom, podem ser 3 agentes. O mais comum é a lei, uma lei infraconstitucional normal. Certo. Mas a própria Constituição também pode fazer isso. Por exemplo, ela garante o direito de reunião, mas suspende esse direito durante um estado de sítio. A própria Constituição contendo ela mesma? E o terceiro? O terceiro é mais sutil. São os conceitos jurídicos indeterminados. Coisas como iminente perigo público ou função social da propriedade. Vamos focar no exemplo mais comum, o da lei. Aquele da liberdade de profissão. Do artigo 5º, inciso 13, é o que sempre cai, né? É o exemplo perfeito para entender. A Constituição diz: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão. Ponto. Se parasse aí, seria plena. Seria plena. Mas ela continua: atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse é o asterisco. Essa é a contenção. Entendi. Então, usando um exemplo atual, a profissão de coach. Ótimo exemplo. Hoje não tem lei que exija qualificações para ser coach, então qualquer um pode exercer. O direito está sendo exercido de forma plena. Mas a Constituição deixou a porta aberta para uma lei chegar e mudar isso. Exatamente. Se amanhã o Congresso aprova uma lei dizendo que para ser coach precisa ter, sei lá, diploma em psicologia, Aí o direito, que era amplo, fica contido, fica restrito àquelas pessoas que cumprem o requisito. perfeito. A norma já nasceu com essa previsão de que poderia ser limitada. E aqui vem uma pergunta crucial. O que acontece antes dessa lei restritiva existir? Esse é o ponto que derruba muita gente. Enquanto não existe a lei para conter, a norma de eficácia contida produz efeitos plenos. Ah, então enquanto não tem a lei do coach, a liberdade é total. Total. Pensa na identificação criminal. A regra é que quem tem identificação civil não precisa da criminal. Aí vem o asterisco, salvo nas hipóteses previstas em lei. Ou seja, enquanto a lei não disser quais são essas hipóteses... A regra vale para todo mundo de forma plena. A norma contida é aquela do o direito é seu, mas se pá, a gente pode limitar ele depois. Certo. Então, o que a gente tem até agora? As normas de eficácia plena, que são completas e irredutíveis, e as de eficácia contida, que também são de aplicação imediata, mas já nascem com a permissão para serem restringidas. E o ponto em comum, que é importantíssimo, ambas são autoaplicáveis. Ambas nascem prontas para produzir efeitos. Ok, cobrimos as normas que já vêm prontas para usar. Mas e aquelas que são mais como uma promessa, que dependem de uma ação do Estado para se tornarem realidade? Essa é a questão central que nos leva ao terceiro e último tipo, as normas de eficácia limitada. A lógica delas é completamente diferente. Porque elas não são autoaplicáveis. Exatamente. Elas não têm, sozinhas, a capacidade de gerar efeitos na realidade social. Elas são, como você disse, uma promessa, um projeto. Mas um projeto na Constituição não é meio frágil? Qual o sentido disso? Ele serve para alguma coisa enquanto o legislador não age? Serve e muito. Primeiro, lembra da eficácia jurídica, o nosso modo guardião. Ele está ativadíssimo. A norma limitada já proíbe qualquer lei que vá contra o projeto dela. Ah, então ela já traça um caminho. Ela traça o caminho e proíbe desvios. E segundo, ela é uma ordem para o poder público. Ela impõe ao Estado dever de agir para transformar aquele projeto em realidade, seja criando uma lei ou uma política pública. Então não é letra morta, é uma semente que obriga o Estado a regar. Exatamente.
E aqui dentro, a doutrina ainda faz mais uma divisão, que é boa para quem quer aprofundar. Vamos lá. Existem as normas definidoras de princípios programáticos. O nome já diz, né? São programas. Metas. Objetivos sociais do Estado. Isso, garantir direito à educação, à saúde, ao meio ambiente equilibrado. O artigo 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Sozinha, essa frase não constrói um posto de saúde. Ela precisa de leis, de orçamento, do SUS. Isso, a norma é o programa, o SUS é a execução. Entendi. Essa é a lista de tarefas da Constituição. E o segundo tipo de norma limitada? São as normas de princípios institutivos ou organizativos. Essas são as que mandam criar órgãos, instituições. Elas desenham a estrutura do Estado. Ah, tipo quando a Constituição fala que uma lei vai criar um tribunal específico. Exatamente. A Constituição determina que a lei vai criar, por exemplo, o juizado de pequenas causas. A norma constitucional dá a ordem, o esboço. A lei vem e constrói o prédio, digamos assim. Ela institui, ela organiza o Estado. Ok, acho que o mapa ficou bem mais claro agora. Então, resumindo a nossa análise até aqui, a gente tem as plenas, que são as ferramentas prontas. Isso, prontas e imutáveis. As contidos, que são as ferramentas ajustáveis, funcionam logo de cara, mas podem ser apertadas por uma lei. Perfeito. E as ilimitadas, que são os projetos, as plantas baixas que obrigam o Estado a construir a ferramenta. A síntese é essa. E a dica para a hora da prova é caçar as palavras. Se a norma é categórica, é proibido, provavelmente a plena. Se ela tem, nos termos da lei, a lei disporá, desconfie de contido a limitada. É um bom atalho. Isso mostra que a Constituição é um documento vivo, né? Ela não é só um retrato. Ela equilibra o que já é garantido com aquilo que a gente ainda precisa construir como sociedade. Exato. A classificação de José Afonso da Silva, no fundo, é uma chave de leitura. Ela nos ajuda a entender o que a gente já pode exigir do Estado agora e pelo que a gente precisa lutar para que se torne real. E isso me deixa com uma última reflexão. A gente viu que muita coisa depende do legislador agir. Mas e quando ele não age? Quando o Estado se omite e não constrói a ferramenta que a Constituição mandou? Boa pergunta. Fica o pensamento. Se um direito existe no papel, mas o Estado não cria os meios para exercê-lo, essa inércia é só um problema político ou existem ferramentas jurídicas para combater essa omissão? Essa é a fronteira que a gente vai explorar na nossa próxima análise. Se este conteúdo te ajudou nos seus estudos para concursos públicos, aproveite e assista agora a outros vídeos de nosso canal. Aqui você encontra material gratuito, dicas de estudo e conteúdos atualizados para concursos públicos. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula, compartilhe com outros concurseiros e deixe seu comentário com dúvidas ou sugestões. Pode Passar Cast, conteúdo certo para quem estuda para passar em concurso público.